Nossa palestrante de hoje será a doutora Sônia Groisman e ela vai falar sobre dentifrícios brasileiros. Quais, quando e por que indicar. A doutora Sônia é coordenadora do curso de Saúde Coletiva e da Família da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conselheira da América Latina para as Desigualdades Globais em Saúde Bucal, da IADR, e membro executivo do Grupo de Trabalho de Odontologia da Federação Mundial da Associação de Políticas em Saúde. Com vocês, doutora Sônia. Eu escolhi falar em dentifrício porque há muito tempo a gente vem fazendo muitas pesquisas sobre dentifrícios. E a gente faz essas pesquisas nos congressos, perguntando aos dentistas quando eles receitam cada dentifrício, por que escolhem cada dentifrício. E aí as respostas são sempre muito controversas. E a gente acabou replicando esses trabalhos aos escolares em vários lugares, em várias escolas no estado do Rio, em outros lugares fora do Rio, e também era tudo sempre muito voltado para o marketing. Então eu comecei a olhar um pouco para ver essa coisa de dentifrício, porque o marketing na gente é muito forte. Mas será que todo paciente tem que ter toda a pasta de dente? E depois começaram a se ter muitos cursos sobre dentifrício, usar ou não usar, uso fluoretado ou não uso. Então não se trata disso. Não vou discutir se não vai usar flúor, se vai usar flúor, um curso inteiro sobre flúor. Existem milhões de outros produtos dentro do dentifrício, que não só o flúor, né? Então, o dentifrício, ele é antigamente era um pó, hoje em dia é uma pasta, existem em gel, existe líquido, existem diversas formas, e onde a gente associa sempre a uma limpeza, e essa limpeza é uma coisa que está associada à beleza, à espuma, à satisfação, né? A espuma é deliciosa, é isso. Então é uma propaganda da DGC de um tempo atrás. Importante a gente lembrar que quando a gente fala em dentifrício, a gente também está falando no ato de escovação. Será que ele vai passar? Então, os dentifrícios, eles são produtos que têm consistência de pó, de pasta, de creme, de gel ou líquido. E tem diferentes substâncias dentro deles, né? Essas substâncias podem facilitar a remoção ou a desorganização do biofilme e possibilitar a administração de fluoreto ou outros produtos à superfície do dente. Não são só fluoretos que existem, né? Por exemplo, a gente pode botar sílica, tem muitos fluoretos que têm sílica. Só que quando você tem sílica, você tem mais estabilidade do flúor. Então, é interessante você ver se o paciente tem mais risco, seria interessante você ter um dentifrício com sílica. Só que a sílica, ela é muito mais cara, ela é 3 vezes mais cara. Aí o custo final é repassado para o consumidor, que acaba tendo que comprar um dentifrício mais caro. Então, como é que foi isso? Na década de 70 e 80, eu não quis começar lá antes de Cristo, porque aí não ia dar, né? Só 2 horas e meia. Peguei a década de 70, né? Já houve uma expansão da comercialização em relação ao flúor no dentifrício, ao fluoreto de sódio ou ao monofluorfosfato de sódio. Por que sempre esses dois? Dependendo do que produtos tem no dentifrício, tem que ser um ou outro para ele estar livre, para estar ativo, né? Então, na década seguinte, ela foi caracterizada pela comercialização do dentifrício com o fluoreto de sódio, mais barato, e a introdução de outros agentes antitártaros, que apresentam outras formulações e outras indicações. Então, a gente tem dentifrício para tudo hoje no mercado brasileiro. A gente tem os fluoretados, os antiplaca, os antitártaros, os clareadores, os dessensibilizantes, os para diferentes indicações, dependendo do risco do paciente à cárie ou a doença periodontal. Mas é necessário conhecer não apenas as de maior marketing, para poder indicar de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Tomar sempre cuidado com as propagandas, sejam elas qual for, né? Seja das marcas mais comerciais ou até da proteção anti-caspa, que também existe. Então, a gente tem sempre que estar atento na propaganda para ver aquilo que a gente tente passar para o paciente. Como eu falei,
a coisa da higienização, antes era ter dentes limpos, antes a propaganda era voltada sempre para a coisa da limpeza, da satisfação, do sorriso. Hoje em dia é só estética. Então, hoje todo mundo tem que ter dentes lindos e claros e brancos e transparentes, quase. Então, mudou. Antigamente você falava, as propagandas falavam de escudo protetor, né? Hoje já não é mais assim. Hoje é o marketing do sorriso. Então, a imagem sempre ligada à satisfação, alegria e beleza. Só que nós, profissionais de saúde, temos que atentar para poder, se o slide passar, que a gente tem que orientar o paciente não só sobre isso. A gente tem que, sabendo que eu não vou falar nem de colutório, nem de escova, a não ser essa única imagem que eu vou passar, se ele passar, né? Que é assim, a gente quando ensina o paciente ou indica um dentifrício, a gente tem que lembrar que as cerdas das escovas, elas se colonizam pelas bactérias que estavam na nossa cavidade, independente de quais sejam. E essas escovas, assim como você vai indicar ao paciente como fazer a sua higienização, qual dentifrício usar, como você vai higienizar a sua escova, tá? Então, isso é uma cerda de uma escova de dente após a escovação. Então, a gente deixa ali, né? Fica crescendo, como é que lava, é bem lavado, a pessoa faz a asepsia dessa escova, a que distância ela fica do vaso sanitário, o tampo fica fechado ou aberto, quais outras bactérias que colonizam ali. Então, para que a gente tenha um sorriso belo, né, como a outra foto, a gente tem que se atentar para a necessidade da gente estar evitando a presença de várias bactérias. Eu falo muito de mutans, muita gente diz hoje em dia que os streptococcus do grupo mutans não é o micro-organismo responsável pela cárie dentária, ele realmente não é o responsável, mas desde a teoria de Marsh, né, que é aquela teoria que adaptou que existem bactérias, e as bactérias, quando estão em placa estável, elas estão bem, mas entra um fator-chave que vai desequilibrar, fazendo com que algumas resistam mais que outras. E aí vão ter aderências de agregações e coagregações que formam essa massa de bactérias que o mais estudado é mutans. E, por acaso, nas cerdas desses dentifrícios foram encontrados streptococcus do grupo mutans, que definitivamente faz parte de um dos grupos que atua nesse biofilme, que é um complexo de bactérias, que tem mutans, sangues, lactobacilos, todos relacionados à doença cárie. Então, a gente tem que pensar nos componentes dos dentifrícios. A gente tem abrasivo, umectante, água, aglutinante, detergente, flavorizante, conservante. Só 0,4 a 1% é do tratamento, né? E tem todo o resto aqui. Só que, dependendo do abrasivo, vai afetar esse terapêutico. Se você tiver mais sílica, você pode ter maior estabilidade do flúor. Em compensação, você vai fazer maior abrasão no tecido dentário. E se o paciente tiver sensibilidade, então você não pode usar esse dentifrício, né? Então, vamos passar. Vocês podem interromper qualquer hora, né? Qualquer minuto. Então, falando, com o dentifrício, quando o abrasivo contém cálcio, o flúor deve estar na forma ionizável, do monofluor fosfato de sódio. Lembra que eu falei que dependendo de uma forma ou de outra, é por isso que está. Não é porque escolheu aleatoriamente, é porque ele tem que estar compatível. E aí, quando existe a presença da sílica, ele mudou, não sei nem para onde é que ele foi. Quando a gente tem a presença da sílica, a gente tem que ter mais... Vou ver se é esse. A gente tem que ter mais flúor e ele pode ser usado na forma iônica. Aí é no fluoreto de sódio. No consenso atual, não há diferença da atividade anticárie entre uma concentração maior que 1.100 ppm. No Brasil, 1.500 ppm de flúor com monofluor fosfato de cálcio é para compensar a quantidade que é inativada pelo abrasivo e não por um efeito publicitário. Ah, eu tenho mais flúor, eu tenho 1.500. Não, na verdade, é porque ele vai se combinar e não vai ficar livre. Então, como tem que ter 1.100, eles põem mais para poder liberar e dar essa condição.
Então, a ação dos agentes não terapêuticos nos dentifrícios. Temos os abrasivos, que são 20% a 50%, são agentes que auxiliam na remoção ou na desorganização do biofilme e principalmente nas manchas, promovendo o polimento dentário. Então, os abrasivos são aqueles de maior escolha quando a gente fala em dentifrícios de clareamento, né? Dentifrícios de branqueamento, como eles chamam, e a gente vai mostrar cada um deles. Em compensação, a gente sabe que tem que diminuir, aumentar o flúor para poder compensar. E esse flúor que está aumentado, a gente tem que ter na cabeça que você não está fazendo vantagem no teu paciente dando 1.500 ppm. É a mesma coisa. Então, esses abrasivos podem ser à base de carbonato de cálcio, pirofosfato de cálcio ou sílica, dependendo do agente fluoretado. Aí vai ter que ter essa combinação e aí aumenta o custo, como a gente falou. Para a gente poder estar indicando os dentifrícios, a gente tem que saber os diferentes componentes. E um dos componentes deles é os abrasivos. Os abrasivos, eles afetam os dentifrícios de forma que você tendo um tipo ou outro, uma quantidade ou outra, você vai ter que ter um diferente tipo de flúor. E existe também uma propriedade dos abrasivos, né? Existe uma avaliação disso. Então, os abrasivos dependem do tamanho e da forma das partículas, das propriedades da mistura abrasiva, isso influenciado pelo pH, pela viscosidade do creme ou do gel dental e pela condutividade química das suas partículas que estão ali dentro, da força aplicada na escovação e das propriedades e características da superfície da escova dentária, que às vezes a escova não é totalmente redonda, e isso acaba afetando também, criando maior abrasividade. Então, os dentifrícios, eles podem ser classificados de acordo com o seu potencial de abrasividade em dentina. É o Relative Dentin Abrasivity. Então, ela pode ser alta, média ou baixa. E isso tem tudo a ver com a gente, né? Dependendo do risco à cárie, você não vai indicar um paciente um abrasivo com alto nível de abrasividade, nenhum paciente com doença periodontal também não encaixa nesse perfil. Então, quanto maior a abrasividade em um dentifrício, maior é o poder de remoção de manchas. E aí, maior é seu poder branqueador. Entretanto, maior também é a possibilidade de causar o desgaste dentinário. Maior dificuldade para a correta indicação do dentifrício é que a informação sobre o seu grau de abrasividade não está disponível nos rótulos. E deveria estar, porque deveria ter legislação sobre isso. Existe legislação sobre o teor de flúor, mas não existe legislação sobre uma coisa tão importante que afeta tanto a estrutura dentária quanto os abrasivos. Então, o dentifrício clareador é um exemplo do dentifrício que apresenta alta abrasividade e que deve ser prescrito com cautela. Existem pessoas, professores, pesquisadores, que dizem que você pode receitar qualquer dentifrício. A família inteira pode usar um único dentifrício. Dentifrício adulto, 1 ppm, 1000 ppm de flúor, dependendo da quantidade, dá para a família toda. Vai depender. Se a família estiver usando dentifrício clareador, vai botar na criança? Se a família estiver usando o dentifrício com triclosan, zinco, para um agente químico, um quim, né, um específico para antibacteriano, vai usar na criança? Então, não é exatamente assim, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta, porque existem várias correntes. E a gente tem que ser capaz de escutar e poder, por si próprio, depois buscar nossos próprios caminhos. Então, esse valor de abrasividade, ele vai aumentar o percentual de remoção de manchas, né? Então, quanto maior a abrasividade, maior percentual de remoção de mancha, mas também mais desgaste pode fazer na superfície dentária. Sem falar que existe toda uma linha de corrente de estudos que não cabe a gente entrar, que o fluoreto ele tem uma certa associação com a resina, que pode penetrar e causar algum leve desgaste. Então, existem trabalhos sobre a interação dos fluoretos e as resinas, assim como os implantes, né? Então, as superfícies de implante também, algumas
não têm uma boa compatibilidade com fluoretos. E isso é pouco conversado. Talvez você possa ajudar a gente, né, Débora? Aí, ó, não, a Débora vai fazer o doutorado dela aí sobre isso, vai ajudar a gente. Então, a gente tem no mercado sorriso branqueador, Colgate branqueador, Close-Up branqueador, os dentifrícios para clareamento. Eles têm alta abrasividade. Umectantes são 20% a 40% do total do dentifrício. São agentes que mantêm a umidade no dentifrício, evitando a desidratação e o ressecamento. A gente tem no Brasil com glicerol, sorbitol e propileno glicol. Isso é um problema tipicamente brasileiro, né? E essas coisas variam de cada país, porque o nosso país tem alta umidade. O ideal seria que a gente tivesse dentifrícios com 3% de xilitol. Mas a gente sabe que o xilitol é tixotrópico, né? Ele absorve água, e aí então ele fica parecendo que está estragado. Então a gente tem sim dentifrício com xilitol, ele tem sim sua indicação, pacientes diabéticos, isso deveria ser usado assim de uma forma incondicional. Aliás, a gente tem um curso multidisciplinar no Conselho com tratamento da doença periodontal com o Fischer e a professora Leniter, que é uma professora endocrinologista. A gente também tem um capítulo sobre tratamento multidisciplinar do paciente diabético. Então, isso influencia na doença cárie, isso influencia na doença periodontal. Hoje em dia, acabou essa coisa do paciente estar tratado pelo dentista, né? Essa limitação, ela não permite que você tenha pacientes, que você possa tratar o seu paciente de modo translacional, né? É mais que holístico. Hoje a palavra da moda é translacional. Então a gente tem poucos dentifrícios com xilitol e o xilitol ainda por cima é caro. Então a gente tem agentes de suspensão, que é a água. Isso é comum. Os aglutinantes, que são 1 a 2%. Que garantem a consistência e a homogeneidade, evitando a separação das fases sólidas e líquidas. Normalmente é utilizado carboximetilcelulose para todos, não tem diferença de um lugar para outro. As variações de concentração também não mostram nos trabalhos diferenciações. Os detergentes ajudam na remoção de debris, facilitando a limpeza mecânica dos dentes. Tipos de detergente: lauril sulfato de sódio, mais usado no Brasil, e o cocoamido propilenobeitane. O lauril sulfato de sódio, ele é muito utilizado, só que ele tem um problema. Ele é relacionado ao aumento de afta. Eu não sei se vocês já leram trabalhos sobre isso. Então, quando você tem uma concentração muito grande de lauril sulfato de sódio na pasta de dente, aquele paciente tem afta recorrente, então você tem que buscar um dentifrício que não tenha lauril para poder indicar, como um Sensitive, né? Vou mostrar todos. Porque... Então, o lauril sulfato de sódio, ele vem sendo relacionado com o efeito de irritabilidade da mucosa e de favorecimento de desenvolvimento de aftas. Então, isso são coisas certas. E os flavorizantes são impregnados, são colocados só para dar sabor agradável. É claro que quando a gente tem eles em excesso, e a gente tem dentifrícios que eu já mostrei que tem eles em excesso, eles também podem causar queimação na mucosa, como os que têm excesso de óleos aromatizantes, como o mentol e o helicaptol. Tem uns dentifrícios que a gente, quando usa, ele realmente, apesar do sabor agradável, do bom hálito, ele queima a cavidade. E a gente não pode receitar para pacientes que tenham pouca saliva, xerostomia, né? Pacientes em depressão, que usam antidepressivos, todos esses pacientes não podem usar esses dentifrícios. E eles têm conservantes, que são, obviamente, os agentes utilizados para conservar as suas formulações. E, como exemplo, na maioria dos brasileiros, a gente tem o hidroxobenzoato de metila, que não tem tido nenhum problema de descrição a eles. Eu acho que o mais importante a gente ter
o cuidado em relação aos dentifrícios sobre seus componentes não terapêuticos são os flavorizantes e o seu agente de sílica, né? Seu agente abrasivo, e o laurilsulfato de sódio. Então, são 3 agentes que podem afetar a saúde do paciente. E existem até alguns casos de pacientes que porque também tudo depende dos hábitos do paciente. Às vezes o paciente escova o dente, escorre pela parte da facial e a pessoa não lava, ela fica escovando mais um tempo. Então, às vezes causa uma alergia, uma irritação, uma queimação na mucosa. É também por causa do abrasivo que tem no dentifrício. Então, quais são os abrasivos e quais são as ações dos agentes terapêuticos? E vai a sua pergunta, né? Então, tem agentes que têm flúor. Os que têm flúor têm ação anticárie, ou pelo menos tendem a remineralizar o esmalte dentário, evitando a desmineralização naquele ciclo contínuo da doença cárie. A gente tem triclosan, cloreto de cetilpirimidino e óleos essenciais. Eles são antiplaca, ou antibiofilme hoje em dia, né, para ser politicamente correta. Zinco e pirofosfato, eles são antitártaro. Nitrato de potássio e cloreto de estrôncio, eles são especificamente ligados à sensibilidade. E os peróxidos são os clareadores. E a gente vai falar de cada um deles. E às vezes a gente tem dentifrício que tem eles combinados. E aí quando vocês têm eles combinados, você tem maior potencialização daquele agente que ele quer. E aí sim você pode ter um dentifrício anticárie, um dentifrício como ação, como você falou, com controle químico de placa, um dentifrício como tratamento de dissensibilidade dentinária e um dentifrício estético para branqueamento. Então, essas são as 4 linhas básicas dos dentifrícios. Então, a gente sabe, os agentes anticárie, eles têm flúor e agem na prevenção e no controle da cárie dentária. Principais formas de flúor usadas: monofluor fosfato de cálcio, fluorato de sódio e o estrôncio, né? Flúor, que é mais forte. Então, a gente tem que levar em conta a presença do flúor solúvel, por isso que alguns têm 1.500, porque não está solúvel, não está estável. A estabilidade e a biodisponibilidade. E se vocês lerem todos os trabalhos mais antigos, acho que foram da década de 80 ou de 90, do professor Jaime Cury, excelente pesquisador sobre fluoretos especificamente, ele mostra dos trabalhos de estabilidade do flúor no dentifrício, né? Fazendo simulando o seu tempo de mercado, o tempo que tiver na prateleira, e aí que ele teve importância nessa regulação. A importância da adição dos fluoretos aos dentifrícios deve ser entendido semelhante a uma suplementação de vitaminas ao leite, na manteiga, no pão. Entendeu? O dentifrício, você pode levar qualquer produto ao dente. Então, se o fluoreto é comprovadamente um produto que traz um benefício, isso é uma das razões que houve um grande declínio do CPOD no mundo, mas não da doença cárie. Ele tem mesmo a sua ação, né? Ele pode atuar antes que aconteça a cavitação. Então, a mancha, a gente tem desde a mancha submicroscópica, macroscópica, a mancha branca, a cavitação e a destruição total. Então, o flúor pode efetivamente atuar impedindo a cavitação. Hoje em dia a gente tem outras coisas além disso, eu estava falando aqui com a Débora sobre outro produto, não tem nada a ver com o dentifrício, que é o Icon. O Icon é especificamente uma resina fluida para ser colocada numa lesão dessa característica, uma lesão de subsuperfície, que aí você não precisa de fazer, você não abre, você só limpa, ataque ácido e coloca o Icon. E ele faz a obliteração dos canais. Não tem nada a ver com dentifrício. Mas o flúor presente, ele vai estar sempre... o que acontece quando o pH cai da saliva ou do biofilme propriamente, liberam os fluoretos, né, de flúor e cálcio, porque o flúor está ligado ao cálcio, porque o cálcio é divalente positivo, uma liga no cálcio e outra na bactéria. Então, se solta e aí o flúor fica disponível para penetrar dentro dos túbulos dentinários, evitando essa desmineralização. Então, a gente às vezes pensa que passou a época da gente estar vendo esse tipo de lesão cavitada, porque
a gente tem tanto flúor aí disponível, foi responsável pela redução da cárie no mundo, mas a verdade é que a cárie de estabelecimento precoce, ela é ainda endêmica no mundo, né? Então a gente vê, essas fotos são nossas, não são fotos maravilhosas, isso não é um curso de estética, nem eu fiz curso de fotografia para ter fotos maravilhosas, são fotos tiradas nas escolas, nos serviços públicos, nas faculdades, e não é curso de fotografia para mostrar nada. A doença está presente mesmo, e desculpa aí se o foco não é perfeito, nem maravilha. Então a gente sabe que, é óbvio, que vários são os fatores, não é só o dentifrício que vai conseguir evitar a ocorrência de lesão cariosa. A gente tem os fatores biológicos, os fatores comportamentais e os fatores intrínsecos. Esses fatores conjuntos é que vão dar um perfil de risco. Tá? Eu não estou falando daquela tríade de Kais, eu estou falando de uma tríade biológica comportamental. Então, será que se eu tenho um grupo de bactérias estáveis e eu introduzo alguma substância boa, como chocolate, né? Isso aqui o trem é de chocolate, a casa é de chocolate, então... Chocolate é uma delícia, né? Chocolate libera serotonina, libera endorfina, faz a gente ficar mais calmo. Então, faz parte da nossa cultura. Nós temos uma cultura canavieira, nós temos feriados dedicados a ele, Páscoa, Cosme e Damião, tudo aderente, né? E a gente sabe que se as bactérias estão num platô estável, elas podem continuar desse jeito. Mas se a gente introduz substrato diferencial, eles vão utilizar esse substrato para poder, então, metabolizar e criar energia para sobreviver. Sobrevivem aqueles que são acidogênicos e acidúricos, né? E aqui, esse slide é do... Ui, eu passei, desculpa. É do professor Johann Emilson, quando ele uma vez veio ao Brasil, mostrando a difusão mais rápida do pH numa placa rica em sacarose e numa placa ou num biofilme rico em glicose, somente com glicose. Por quê? Porque um biofilme rico em sacarose, o Streptococcus do grupo mutans, ele faz polissacarídeos extracelulares, que são aquelas elos de ligação, e são mais longos, e por ali eles trocam nutrientes. E como tem esses canais de nutriente, é mais fácil a queda do pH atingir mais rapidamente a superfície dentária do que quando você bota outros substratos. É claro que a gente pode inativar, né? São lesões inativas, não é fluorose. Existe a possibilidade da inativação através do uso do dentifrício fluoretado, mas não é ele o único fator. Tem todo um fator comportamental aí, inclusive genético, né? A gente sabe que hoje em dia a genética tem muito influenciado e a gente tem o gene GFTT, GTF, que é um gene do paladar doce e azedo. Então, as pessoas que têm esse gene não se satisfazem com pouco açúcar, porque se eles têm um paladar azedo, eles necessitam de mais sacarose para ter o mesmo prazer do outro. Então, eles têm maior risco. Então, no futuro, esse pode ser um indicador de risco, a doença cárie. Então, o flúor tem uma ação terapêutica, é tratamento, né? Inibe a desmineralização, ativa a Re, inibe a produção de ácido pelas bactérias cariogênicas in vitro. A concentração a gente já falou disso, mas acho que talvez tenha sido num momento que não estava no ar, que a concentração de flúor total solúvel no dentifrício sofre variações quando apresenta MFP e cálcio no abrasivo, e na presença de íons metálicos ocorre também uma hidrólise no MFP. O flúor liberado por MFP reage com cálcio, do carbonato de cálcio, formando fluoreto de cálcio insolúvel. Dessa forma, o flúor não fica disponível para a sua ação de remineralização, por isso é necessário ter maior quantidade. Então, considerando o controle da doença cárie, o uso do dentifrício é uma forma racional de se utilizar o flúor tópico, uma vez que associada à escovação,
envolve a desorganização periódica do biofilme e a manutenção do flúor na cavidade bucal. Ninguém discute isso, isso é assertivo, a literatura já provou, a gente não vai estar falando sobre isso. O quanto se desorganiza, aí vai depender daquele efeito comportamental do paciente. Será que o paciente, você foi capaz de transmitir para o paciente, ou foi capaz de motivá-lo o suficiente para isso? A gente teve formação para motivar e para fazer esse marketing da importância dessa higienização? A gente não tem essa formação. Agora, na ACTA, eles abriram uma disciplina só de conversação. Então, a conversação no consultório. O paciente senta, o aluno senta com o paciente e tem diversas formas de você conversar e motivar. E aí você afere pelo índice de placa visível e pelo índice de sangramento gengival os graus de motivação. Porque você só pode saber se a pessoa está motivada se os índices de saúde bucal diminuíram. E o de placa visível é só momentâneo. E o de sangramento gengival é o de comportamento, né? Já Lesch, gengivite experimental em humanos, acho que 62, né? Lê, né? Então, 1960, na minha época de periodontia. Então, a gente tem aqui a concentração do flúor total, solúvel, que seria ativo, e o percentual insolúvel encontrado nos dentifrícios analisados num trabalho do professor Jaime Cury, de 2002. No Colgate, teria 22% insolúvel e 1.154 ou 1.026 solúvel. Close-up, muito menos, quase nada. GC, Signal, Sorriso. Essa marca não existe mais, Contente. Mas Sorriso e Signal ainda existe. E Contém e Sorriso muito vendido. E é um dentifrício de baixo custo e contém flúor solúvel disponível. Então, ó, Sorriso, Colgate, Signal, GC e Close-up. Todos aqui, esse, como eu falei com o Joá, que você me perguntou. E o Joá tem uma ação antibacteriana, sim. Né? Hã? Não, Joá não. A gente tem outros ingredientes adicionados aos dentifrícios, como a argimina, que tem trazido maior potencial de remineralização. A argimina é um aminoácido encontrado em proteínas de ovos, carnes e leite, e produtos lácteos, verduras, legumes e cereais, nozes e no corpo humano. Age no biofilme dental, convertendo a arginina da bactéria em amônia. Ou seja, vai aumentar o pH do biofilme e os fluoretos vão poder, então, ficar livres para agir na superfície do dente, evitar a desmineralização e melhorar a remineralização. Então, eles lançaram esse novo produto com uma série de estudos sobre isso. Vários estudos, mostrando a neutralização dos ácidos, né? A redução da desmineralização, a promoção de 4 vezes maior do que outro dentifrício sem argimina e reduzindo 20% o desenvolvimento de lesões cariosas. O estudo clínico de 2 anos de cárie com eficácia em novos dentifrícios contendo 1,5 de argimina e um componente de cálcio insolúvel e 1.450 ppm de flúor mostraram que a argimina teve um melhor comportamento na prevenção da promoção de se evitar a cavitação. Tá? Então, os estudos estão publicados no Caries Research, a gente tem vários trabalhos. É interessante quando a gente pode usar um produto que a gente tenha uma literatura científica de alto impacto respeitável, né? E a gente, então, ele tem 1.450 ppm de fluoreto de sódio, porque ele tem uma base de sílica. Esse 1.450 ppm não é porque tem mais flúor. A ação dele não é melhor porque ele tem mais flúor, tá? Ele tem mais flúor porque a gente já falou, tá? Para ficar bem claro, a ação dele é porque ele tem argimina. E isso é que vai promover essa melhoração.
Então, a gente tem outros grupos de trabalhos mostrando que esses dentifrícios contendo a argimina são superiores na prevenção de cavitação do que dentifrícios contendo só flúor convencional. Então, cada vez mais surgirão novos produtos que, adicionados ao dentifrício, poderão promover a saúde do paciente ou poderão ter maior indicação. Um paciente de maior risco, né? Ele pode ter essa necessidade. Um que não tenha risco, não tem necessidade. A gente tem outros dentifrícios para pacientes de maior risco ainda, que é o dentifrício com 5.000 ppm de flúor. Esse dentifrício com alta concentração é mais um coadjuvante no tratamento do paciente de alto risco. Como sempre, o dentifrício, ele é sim um agente terapêutico, mas ele é sempre coadjuvante. Tá? A gente vai mostrar. Esse dentifrício com 5 ppm em São Paulo causou um alvoroço, né? Muitas mães começaram a comprar achando que tinha mais flúor, ia ser melhor. Aí os odontopediatras começaram a dizer que era fluorose. A Associação Brasileira de Pediatria fez um trabalho sobre isso. Aí teve uma época que isso foi proibido no Brasil porque ele entrou como um medicamento e aí pelo negócio do mercado latino-americano ele não poderia entrar pela legislação latino-americana e depois agora ele voltou de novo. Então, tem economia misturada com isso, misturada com as questões de política de mercado comum. Então, mercado comum na América Latina, e ele agora voltou. Então, os dentifrícios com 5.000 ppm, eles podem ser indicados com segurança a pacientes adultos, de acordo com o risco à cárie dentária. Paciente com doença periodontal, que teve doença periodontal e tem muitas retrações, a gente sabe que é muito mais fácil ter uma lesão radicular cariosa, e aí, nesse caso, esse dentifrício teria indicação. Qual a relação que você faz do Durafat para sensibilidade? Existe alguma? Não, não faço nenhuma relação do Durafat para sensibilidade. Esse dentifrício não é para sensibilidade, ele é para remineralização. Quando você fala em sensibilidade, você vai estar falando em fluoreto de estrôncio. Não, Durafat não. Durafat não tem esse produto. Ele não diminui, não tem essa capacidade. Tá? Essa ação dele não é indicação. Os dentifrícios com triclosan, glantris e 5, eles têm propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e têm moderado efeito antiplaca. O Gantris aumenta a capacidade de retenção na cavidade bucal do triclosan. Então, quando você associa o triclosan ao Gantris, você tem um efeito antiplaca maior. O zinco garante uma potencialização da ação antiplaca do triclosan por sinergismo de efeito antibacteriano. Então, a gente tem dentifrício que tem os 3 produtos. Esses são dentifrícios, sim, utilizados como antimicrobianos. Então, as substâncias antibacterianas, as eficácias vão depender da concentração e do tempo de ação na cavidade bucal. Ou seja, uma boa substantividade e capacidade de retenção, garantindo a efetividade da ação antiplaca no dentifrício. Teve uma época que a gente tinha também dentifrício só com clorexidina. A gente hoje tem um dentifrício com clorexidina combinado com flúor, que é o que eu vou mostrar. Então, esses dentifrícios, eles são indicados, sim, em pacientes que têm alto risco, que têm gengivite instalada, que às vezes tem alta sensibilidade gengival, e você até precisa que ele use esse dentifrício antes de você partir para uma terapia periodontal. Pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos, eles têm alto risco. Pacientes com halitose e dificuldade de escovação. Então, você está ajudando no controle químico. Só que o controle químico pelo antimicrobiano, ele não é para ser ad eterno. Ele é para ser por um período. Né? Então, quando a gente tem associação de triclosan com zinco, a gente tem uma maior redução do índice de placa, quando a gente compara o triclosan com Gantris, as suas associações.
Mas, quando a gente tem as 3 associações mais o pirofosfato, a gente tem uma redução de quase 30% de ação de placa. E é esse dentifrício, que é um dentifrício que a gente pode conceituar como antiplaca. E eu vou mostrar. Então, a gente tem a clorexidina, que desorganiza geral a membrana celular, inibe enzimas da membrana da bactéria. Inibe a incorporação da glicose pelos streptococos e seu metabolismo do ácido lático. O triclosan desorganiza a membrana celular e inibe especificamente as enzimas da membrana da bactéria. Então, reduz a atividade proteolítica dos porfiromonas gengivales, particularmente na protease, tipo tripsina. Então, indicado para doença periodontal. Inibe a incorporação e metabolismo de glicose por mutans sanguis e Neisseelund. Indicado quando você quer fazer um controle mecânico ou um químico para a doença cárie. Quando a mãe está no período da janela da infectividade do bebê, 19 a 36 meses, na primeira janela. Ou quando a mãe está no período da segunda janela da infectividade, aos 6 anos de idade. Esse seria importante, né? E os óleos essenciais também fazem uma desorganização geral da membrana, inibindo enzimas e reduzindo a produção de lipopolissacarídeos. Então, todos têm efeitos. O zinco, ele tem também uma outra inibição específica em enzimas, então você vê que eles agem sempre parecidos e alguns conseguem sinergizar e outros não, né? O estanho, ele inibe especificamente as enzimas da membrana e intracelulares, inibindo o metabolismo de glicose pelos streptococcus orales. Quer dizer, então, a bactéria, que uma das grandes capacidades dos Streptococcus mutans é produzir polissacarídeo intracelular. E aí, quando você tem a falta de consumo de sacarose, ele libera esse polissacarídeo para poder fazer e se manter ativo. Então, nesse caso, o estanho, ele inibiria isso. Mas, em compensação, o gosto, né, do estanho é muito desagradável. E o zinco com triclosan desorganiza também a membrana da celular da bactéria e inibe especificamente as enzimas intracelulares. Tem efeito sinérgico no metabolismo da glicose do mutans e tem efeito sinérgico na atividade da protease, da tripsina, das porfiromonas gengivales. Então, por isso é que eles são específicos no caso da doença periodontal. Esse foi um trabalho de uma colega que, nossa, uma dentista, Lenise, fez o doutorado lá na UFRJ no tempo que a gente tinha a UFRJ. Ela tem vários slides, eu peguei só o mais significante. A inibição de sobrenadante concentrado dos dentifrícios, combinando os 3 micro-organismos testados, tá? Ela testou a inibição de todos os dentifrícios no mercado brasileiro e viu a inibição, a inibição para mutans, para sobrinos e para lactobacillus casei. Então, ela encontrou que no sorriso total e no signal global, maior inibição total. Colgate total vinha seguido, Malvatricin, e depois o Fluor, Close-Up, esse eu já não sei mais. E aí a gente vai até aqueles que não têm nenhum efeito, como GC, Oral-B. Se bem que hoje a gente já tem outro Oral-B que tem um outro efeito, vou mostrar. Então, os que têm maior efeito nos micro-organismos são os sorriso total, signal, Colgate total. Eles têm maior inibição em todos os micro-organismos. Isso é a tese dela de doutoramento, está disponível a todo mundo, foi publicado. E o importante é que a gente saiba, né, que os dentifrícios podem e devem ser usados como agente antiplaca, e nesse momento, quando a gente pensa em agente antiplaca, a gente tem que pensar em uma ação um tempo limitado, né? Então, tem triclosan, tem polímero, ácido maleico, e citrato de zinco, como o Colgate Total 12. E a gente tem o Prevent antiplaca também, que também tem um grande efeito antiplaca. Os sais de zinco, principalmente cloreto e citrato de zinco, são utilizados no dentifrício em combinação com triclosan, estanho ou mesmo sozinhos.
O zinco tem mostrado sua ação antibacteriana em virtude da habilidade de diminuir a adesão, o metabolismo e o crescimento de bactérias. A concentração de citrato de zinco utilizada nos dentifrícios é de até 2%, e de cloreto de zinco é aproximadamente de 0,5%. Lembrando que os sais de zinco são incompatíveis com os fosfatos, tornando-os insolúveis. Em geral, a composição de dentifrício com triclosan é formada por triclosan 0,3%, PVMA, flúor e sílica da Colgate no Brasil, a gente tem da Unilever e a gente tem dos Estados Unidos, mas a gente vai ficar aqui só com a do Brasil, porque no nosso caso a gente está falando de dentifrícios brasileiros. A gente tem no mercado brasileiro o Peroquim, que ele tem 0, eu acho que está errado, é 0,02%, não é 20% de clorexidina. Indicação doença periodontal avançada, em pré e pós-intervenção cirúrgica e em reabilitação perimplantar. Então, é um gel de clorexidina que pode ser usado para escovação, porque você pode usar qualquer coisa para você fazer a higienização. E ele é bem indicado para isso. A gente tem o Cariax, tem 0,12% de clorato de clorexidina associado a 0,05% de fluoreto de sódio, que corresponde a 1000 ppm de flúor, com a vantagem de ser sem laril sulfato de sódio e baixa abrasividade. Para quem eu vou indicar esses dentifrícios? Para pacientes que têm afta recorrente, né? Para pacientes que têm sensibilidade, não podem usar dentifrício com alta abrasividade. Agora, o uso prolongado associado ao comportamento social, fumo, vinho, corantes da alimentação, pode levar a leve coloração dos dentes. Por quê? Ele tem baixa abrasividade. Então, qualquer dentifrício, ele tem sua indicação e seu período de tempo, né? E esses vendem no mercado, só que a gente não tem aqueles milhões de propagandas sobre ele. Porque a indústria de propaganda é uma coisa assim bem forte. A gente tem o TEP Gel Flúor. É um gel interdentário com flúor, que também oferece uma proteção contra a cárie, recomendado para ser utilizado entre os dentes. Um paciente com alto risco a cárie interproximal, ele não contém abrasivo, pode ser indicado para pacientes com doença periodontal. E assim, através da escova interproximal, você leva o flúor na área interproximal. E tem aquela área, justamente a área de Kuhl, né? Que é onde você tem maior problema de início de doença periodontal e de lesão cariosa interproximal. E às vezes a pessoa faz a higienização, mas não faz uso do fio dental. E a escova interproximal é mais aceita do que o fio dental. A gente nem vê mais propaganda de fio dental, porque não se vende. 5% dos brasileiros fazem uso do fio dental. A venda de fio dental no Brasil é muito pequena. E ele teria maior importância até do que a escovação, né? Ele efetivamente remove o biofilme. Então, esses agentes antitártaro atuam interferindo no processo da formação do tártaro, não removendo, mas promovendo uma redução da sua formação, em torno de 20% a 50%. Então, são os dentifrícios que tem pirofosfato, que tem glantris e que tem zinco. Então, primeiro eu falei, né, de antiplaca e agora a gente está falando de antitártaro. Então, eles têm ação compatível com flúor, mas um efeito ainda questionável, uma vez que compete às proteínas salivares reduzirem a formação da película adquirida. Então, se vai ou não, pode não formar mais tártaro, mas não é necessariamente aquele indicado. Agora, a gente tem os dentifrícios dessensibilizantes. E o Thaís saiu justamente na hora. Que o que tem que ter no dentifrício dessensibilizante é o cloreto de estrôncio e o nitrato de potássio, né? Para reduzir a sensibilidade dentinária por obliteração dos canalículos. E aí, de repente, ele está me vendo lá no site, que ele perguntou, mas ele não estava aqui. E a gente tem uma gama de produtos também específicos para isso. Então, a primeira estratégia, a sensibilidade dentinária, a gente fala sensibilidade, mas o nome correto é hiperestesia dentinária, né?
a primeira estratégia para o tratamento da hiperestesia dentinária seria o controle dos efeitos erosivos e abrasivos sobre as estruturas dentárias e da recessão gengival, prevenindo assim a exposição da dentina por meio de instrução sobre alimentação, escovação e controle de hábitos funcionais. Esse efeito erosivo e abrasivo faz com que a gente tenha hoje o início de uma linha de produtos de dentifrícios contra a erosão. Então, a gente sabe que hoje a gente tem uma grande redução nos refrigerantes que antes eram consumidos com muito mais frequência, mas a gente tem um grande aumento do consumo dos energéticos, né? Então, é vida saudável, é estética, é malhação, é energético, né? Para carregar as filhas, para trabalhar, para tudo. E o energético é altamente erosivo, né? E a segunda estratégia pode ser o tratamento com dentifrícios contendo agentes dessensibilizantes, que são coadjuvantes aos procedimentos preventivos terapêuticos. Quais são a ação dos dentifrícios que têm dessensibilizantes? Bloquear a resposta nervosa pulpar. E isso é dado pelos sais de potássio. Quem bloqueia os túbulos dentinários? Que foi justamente a pergunta do Altair. O cloreto, acetato de estrôncio, argimina e carbonato de cálcio, fluoreto de estrôncio, hexametafosfato de sódio e fosfosilicato de cálcio de sódio. Então, a gente tem Sensodyne rápido, a gente tem Colgate Sensitive, a gente tem Kim Forte, que tem clorexidina, triclosan, zinco e flúor, sem laril sulfato de sódio e baixa abrasividade. E a gente tem outros produtos para isso. A gente tem o creme dental da Oral-B, 3D White, que ele vem com a função de clareador e antissensibilizante, um sistema de polifluoride com ação antibacteriana, e eu procurei bastante literatura sobre isso e não achei muita coisa, mas vou mostrar para vocês. Acho que eu devo ter trocado. A gente tem achei mais sobre o Colgate Sensitive, atua diretamente nas terminações nervosas da polpa do dente, causando alívio da sensibilidade. E o flúor assegura a proteção de urticária. Então, tem a característica do produto. Tudo que tem no produto tem disponível para a gente descobrir, né? Tem citrato de potássio, tem flúor, tem citrato de zinco, quais são os efeitos que eles causam, quais são a bibliografia que ele tem. Então, quando aplicado antes de uma limpeza dental, o Colgate Sensitive Pro Alívio, pasta desensibilizante com 8% de argimina e carbonato de cálcio, proporciona uma redução estatisticamente significante da hipersensibilidade, medida, né, após a limpeza dentária, com comparação ao controle. Então, medida pela sensibilidade ao ar e a sensibilidade tátil. Existe uma linha, já existia antes, de uma técnica de utilização diferenciada do dentifrício, que foi proposto pelo professor Doan Birgit, que era depois que você escovasse tudo, lavasse e expectorasse, você passava de novo a pasta sobre os dentes e você escovava por 1 ou 2 minutos e só expectorava, não cuspia. Porque toda vez que você lava a boca, você está pondo todos os produtos para fora. Então, certo, quando você usa o dentifrício, é você não lavar depois que você usa isso. E a literatura tem mostrado trabalhos sobre esse Colgate Sensitive, enfatizando talvez a colocação dele após uma escovação normal, com o Colgate Pro Sensitive, por 2, 3 minutos só nas áreas de maior sensibilidade. Então, isso remete a essa terapia, essa técnica de escovação proposta pelo Doan Birgit para pessoas com alto risco à cárie. Então, a gente tem o Colgate Sensitive Pro Alívio, também da Sensodyne. Sensodyne tem uma gama de produtos, eles mostram efetivamente trabalhos publicados no Journal Clinical Dental Research
mostrando a efetividade na diminuição da sensibilidade, mostrando a obliteração dos canalículos dentinários, Journal Clinical of Dentistry. Então, os dentifrícios com 8% de argimina, carbonato de cálcio, que é esse Colgate que eu mostrei, o novo, né, que esse também teria essa ação. E a gente tem toda a gama de Sensodynes. Tem o que repara, tem o Pro Esmalte, tem o rápido, tem o original, convencional. O rápido é quando você deseja um alívio mais rápido. O reparador tem ainda algumas contraindicações, assim, que a gente não sabe tudo, mas efetivamente ele é o mais conhecido no mercado, né? As fórmulas de Clorex de Sensodyne têm nitrato de potássio, que atuam no interior do dente como agente dessensibilizante. Ou acetato de estrôncio, que bloqueiam os túbulos existentes no interior da dentina do dente, proporcionando um alívio contra a sensibilidade dentinária. E as fórmulas de Sensodyne Pro Esmalte são não ácidas e têm baixa abrasividade. Diferente daquele outro Colgate que eu mostrei, aquele Colgate que tem maior flúor e tem argimina, que é eficaz na ação anticárie, também pode ter eficaz na desensibilização, mas tem alta abrasividade. Então, o Sensodyne, nesse aspecto, ele tem baixa abrasividade. Então, para o paciente com sensibilidade e doença periodontal, ele seria o de escolha. Com sensibilidade e cárie, o Colgate Pro, né, seria a escolha. Então, eles têm 3 formas de aliviar a dor de dentes sensíveis, os cremes dentais Sensodyne, dependendo dos ingredientes ativos do produto. Seja ele nitrato de potássio, acetato de estrôncio, como eu falei, cloreto ou a tecnologia Novamin. Indicação para colocar uma pequena quantidade de produto na ponta do dedo, ou na escova, ou no cotonete, e aplicar apenas nos dentes atingidos pela sensibilidade, massageando por 60 segundos. E depois escove normalmente utilizando o mesmo creme dental, fazendo esse ritual 2 vezes ao dia. Então, como eu falei, utilizando aquela técnica descrita pelo Doan Birgit, que acho que foi na década de 80 ou de 90, que ele mostrou isso para pacientes com alto risco à cárie, como isso diminuía a ocorrência de lesões cariosas quando você reaplica o dentifrício. O nitrato de potássio vai despolarizar o nervo, e aí o nervo vai parar de disparar impulso nervoso, né? E aí os estudos clínicos mostram que o nitrato de potássio reduz progressivamente a dor da sensibilidade ao longo de um período de semanas. E os dentifrícios com estrôncio, eles são capazes de substituir algum do cálcio perdido e bloquear os túbulos expostos no tecido dentino, ajudando a evitar o movimento do fluido no interior dos túbulos. Isso é aquele estímulo da sensibilidade, porque nada é estático, né? Você tem tudo dinâmico, que seria um outro modo de atuação diferenciado. E a gente tem aquele que eu falei, que estava ainda com algumas... que tem artigos, mas que a gente ainda precisa de mais confirmação, que é o bioativo, que é o mais recente, contém fosfossilicato de sódio de cálcio, que é o Novamint, que adere a uma superfície de dentina exposta e reage com ele para formar uma camada mineralizada, que é chamada uma camada de laços, formado com dente. E assim vai dar uma liberação constante ao longo do tempo, sugerindo manter os efeitos protetores sobre a dentina, proporcionando oclusão dentinária nos túbulos. Então, isso me parece assim, uma capa protetora meio ainda mágico. Então, a gente tem que ter os trabalhos que mostrem efetivamente, não estou duvidando da linha Sensodyne, é uma linha estável, séria, mas não achei trabalhos que possam permitir a gente falar isso. E a gente tem que trabalhar baseado na evidência, né? Então, a gente também tem o Sensikin, que é disponível no mercado brasileiro, e esse eu acho que eu já falei, o Colgate Sensitive Pro Alívio. Qual é o diferencial do Sensikin? Ele tem nitrato de potássio, né? E ele tem ação sinérgica com fluoreto de sódio. Aí, obviamente, tem mais flúor, tal, porque tudo que a gente já falou. E o Sensikin também contém provitamina B5 e vitamina E, que protege e revitaliza o tecido gengival, o que seria mais indicado para um paciente
com a sensibilidade e doença periodontal, porque ele também tem pouca sílica. Logo, ele tem baixa abrasividade. Logo, ele tem que também ser usado por pouco período de tempo. Então, você faz o tratamento periodontal, o paciente tem sensibilidade, você utiliza por um período, e aí você vai interrompendo isso. A gente tem esse dentifrício no mercado brasileiro, é um creme dental Edelweiss, branqueador antiplaca. Ele tem pirofosfato, tetrapotássio, que ajuda a remover as manchas, enquanto as esferas de sílica removem a placa bacteriana. Eu nunca ouvi falar que a sílica removesse a placa bacteriana, mas eu juro que eu tirei deles, né? Então, eu também não posso inventar. O fluoreto de sódio ajuda a proteger contra a cárie, é verdade. Então, a gente tem uma tendência agora a ter no mercado essa linha de agentes branqueadores que altamente abrasivos, mas com efeito desensibilizante e anticárie, para ter a máxima ação total. E cada vez mais, né, a genética permite esses estudos, e a química e a quântica permite que a gente elabore outras coisas e possa pensar. Existem aqueles dentifrícios convencionais, quando o paciente não tem nenhuma necessidade específica, que só causam um bom hálito e a gente sabe que o hálito, a halitose, né, é processada por bactérias periodontopatogênicas, através da ação e um dentifrício antibacteriano associado a um flavorizante pode melhorar isso. Seria igual você chupar uma bala, só que não tem açúcar, né, tem sorbitol e tem mentol, tem o hálito e tem esse efeito. Assim, só para voltar um pouco no fluoreto estanhoso, que ele tem uma ação antibacteriana contra as espécies associadas à placa, a gengivite, a cárie, ele reduz a placa, ele reduz a inflamação gengival e o sangramento, e ele é utilizado nos protocolos de hipersensibilidade. E ele também promove remineralização de esmalte contra a desmineralização. Isso aqui é só uma figura de microscopia eletrônica mostrando a atividade bacteriana 16 horas depois da exposição ao fluoreto estanhoso. Não vou entrar nesse. Então, aqueles todos para refrescar o hálito, aqueles quando a pessoa não tem nenhuma necessidade, a gente tem uma gama de sorrisos, todos sorrisos. A gente também tem close-ups, se bem que a gente tem close-up branqueador, mas também... e a gente também tem uma gama de Colgate, Herbalife, até com outras. A gente tem Signal, Philips, Joá, creme dental Oral-B. E a gente tem esse Oral-B, que é o novo Oral-B que eu disse que eu ia falar antes, né? Que ele tem uma tecnologia de uma ação duradoura para refrescância por mais tempo, ajudando a manter o hálito fresco e duradouro. De acordo com o site, ele ajuda a prevenir cárie e o tártaro também. Eliminar os germes que causam mau hálito e branquear os dentes com a remoção de manchas. Olha só, vejam bem. Então, ele deve ter um alto teor de abrasivo, né? Se ele faz tudo isso. Oi? Vou chegar lá. As pastas branqueadoras possuem ingredientes químicos ou abrasivos que removem ou evitam a formação de manchas dos dentes. Quando usadas regularmente, podem diminuir o aparecimento de manchas e deixar os dentes efetivamente mais brancos. Quais são os agentes clareadores adicionados aos dentifrícios? Isso aqui, gente, é um capítulo da professora Marília Busalaf, da USP, Bauru, no ciclo de Educação Continuada, de Odontologia Preventiva, que eu e o Samuel Moisés coordenávamos juntos, e ele agora foi desativado, mas ainda ele existe disponível. Ela tem um capítulo com muitas informações sobre diferentes dentifrícios, muito bons. Então, o que a gente tem nos agentes, nos dentifrícios branqueadores? Sílica hidratada, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio desidratado, pirofosfato de cálcio, não sei que sal é esse, perlite, bicarbonato de sódio, peróxido de hidrogênio para clarear, peróxido de cálcio, citrato de sódio, pirofosfato de sódio, tripoliposfosfato de sódio,
hexametafosfato de sódio, papaína e azul corvaína. A gente tem todos em todos? Não, esses são todos que podem existir. Nem todos têm todos os produtos. Então, a gente tem o Oral-B Tri-White, o Colgate Luminous, Close-Up White Now e o Sorriso Extreme White. Os clareadores mais fortes, né? Voltando a esse creme dental que se diz que também é clareador e tem um cuidado na gengiva e foi desenvolvido para evitar a gengivite. Na propaganda, está dizendo que o Oral-B Pro Saúde tem um escudo anti-açúcar com componente antibacteriano que atua contra bactérias, prevenindo de forma temporária, favorecendo o ciclo de proteção dental. O escudo anti-açúcar, que forma a sua ação não somente na prevenção e proteção, mas também na reparação. Assim, eu fui num stand, num evento da Oral-B, eu pedi literatura sobre os dentifrícios, eu fui informada que tinha literatura no site. Eu fui no site, eu procurei literatura, eu achei muito pôster. Eu achei na Bireme muito pôster. E no site vocês vão encontrar isso, que eles têm o fluoreto estanhoso combinado com um hexametafosfato de sódio, que realmente essa combinação é uma boa combinação, capaz de reduzir a inflamação e o sangramento gengival, mas de literatura específica sobre esse dentifrício, eu encontrei essa ação, né, prevenindo o acúmulo de cálculo em cachorros, que isso está no sistema Lilacs. Então, a gente tem Google Acadêmico, a gente tem em português, em inglês, tem sistema Lilacs, sistema Bireme, e a gente tem fácil acesso à literatura. Então, eu encontrei isso aqui, que ele é um excelente produto para prevenir formação de cálculo em cães. Eu também encontrei isso no site, que está aqui o endereço, que o hexametafosfato de sódio evita sério problema de saúde nos cães. E 85% dos cães adultos sofrem com tártaro e mau hálito. E aí já foi comprovado pela medicina veterinária que uma saúde bucal comprometida afeta o estado de saúde do animal como um todo. Fico feliz, não só a gente, como os cães também. Mas achei muito trabalho para cães e gatos, impedindo, né? Então, um componente que tem um nome complicado, mas que na verdade ajuda a descomplicar a vida dos cães. Tem outro comportamento também, né? Também tem esse outro que fala que após mais de 10 anos de pesquisa, a Oral-B lança um dentifrício, um avançado dentifrício na área de cuidados bucais, novo creme dental Oral-B Pro Saúde. Sua marca entra na categoria como sendo um produto especialmente formulado contra tudo e que mais preocupa contra cáries, gengivite, placa bacteriana, sensibilidade, acúmulo de tártaro, simultaneamente clareia os dentes, evita a formação de manchas e refresca o hálito. Esse creme dental é o primeiro e único a combinar 2 ingredientes poderosos: fluoreto estanhoso, cuja função é proteger contra placa, gengivite, cárie e sensibilidade, e o hexametafosfato, que atua na remoção de manchas e na prevenção do tártaro. Então, isso permite, durante a escovação, que o fluoreto seja liberado e é um poderoso ingrediente que mata as bactérias. Então, você vê que de literatura assim não foi muito consistente. Mas o fluoreto estanhoso, ele efetivamente serve para proteger contra a gengivite, contra a placa bacteriana, contra cáries, contra sensibilidade. E o hexametafosfato de sódio, ele realmente combate o tártaro. E eles podem formar uma proteção conjunta, mas não quer dizer que é a panaceia, é a solução do mundo e que esse escudo de capa é a solução. A gente precisa de estudos científicos efetivos para mostrar isso, né? Então,
Então, esse hexametafosfato de sódio, ele foi introduzido para ajudar no controle de manchas extrínsecas. 2 estudos independentes foram conduzidos para avaliar sua eficácia na remoção de manchas. Um grupo que usou o dentifrício com esse fluoreto estanhoso, mais o hexametafosfato, e um controle. Esses estudos foram randomizados, controlados, paralelos, duplos cegos, durante 2 semanas. E o controle positivo reduziu manchas em 94%. Ou seja, esse produto que a gente está usando, ele é um produto que vem de outro país, sendo lançado por outra empresa, outra marca. Então, talvez, por isso, a gente não encontre muita bibliografia. O hexametafosfato de sódio é um agente antimicrobiano de largo espectro, eficaz contra a cárie e contra o biofilme e gengivite, trazendo benefício no clareamento dos dentes, já descrito por Begg em 2005. E aí, quando a gente olha outros produtos, como o Colgate 12, a gente, de novo, tem todas as características do produto, tudo que tem, né? Todos os benefícios e toda a literatura daquilo que traz. E aí você sente um pouco mais seguro de estar recomendando. E a gente tem as minhas grávidazinhas, que eu não posso deixar de falar, que elas têm mudanças de odores, mudanças de hormônios, mudanças de sensibilidade, teores de pH diferenciados, enjoam, odores podem incomodar, flavorizantes dos dentifrícios comuns podem causar irritação. Então, a gente pode utilizar dentifrícios que tenham ação adstringente, como o gengiquim, né? Que tem sais de zinco, vitamina B3, ação antioxidante, flúor e o meu querido xilitol, que permite com que você efetivamente faça com que bactérias presentes, os streptococos presentes, se autodestruam, porque eu acho que eu tenho um slide do ciclo flútil do xilitol. Os streptococos pensam que o xilitol é sorbitol ou frutose, que ele pode botar para dentro, ele gasta ATP para botar para dentro. Quando chega lá, ele não consegue metabolizar, ele gasta ATP para botar para fora. Então, mata as bactérias. Então, o xilitol seria o mais indicado. A gente tem outros produtos, quando a gente tem pacientes que têm xilostomia, que eles devem ser indicados, e a gente tem da linha Kim, o Quintrate, a gente tem o Zenodium e o Saliforme, todos disponíveis no mercado brasileiro. Todos que a gente tem para alívio temporário do ressecamento da boca. Muito utilizado em pacientes com síndrome de Sjögren. E também muito utilizados com pacientes que estão fazendo uso de medicamentos que fazem a redução do fluxo salivar. Né? Pacientes que têm ansiedade, mulheres que tomam medicamento para emagrecer e não contam para o dentista nem para o médico, tomam por conta própria, muito comum. Pacientes que têm beta-bloqueador, né? Então, a gente tem uma série de medicamentos que vão fazer com que haja diminuição do fluxo. E hoje em dia, com o aumento da longevidade dos pacientes, a gente tem cada vez mais pacientes com doenças crônicas, utilizando um número maior de produtos que vão certamente levar ao ressecamento. E aí, se você botar um produto, um dentifrício com branqueador, com uma sílica muito forte, né? Um abrasivo grande, com um flavorizante forte, isso não vai causar nenhum benefício ao paciente. Essa questão, vocês viram que essa abordagem desse curso ele é completamente diferente de ter flúor ou não ter, aplicar flúor ou não, quanto flúor aplicar. Então, tem flúor? Tem. O flúor é anticárie? O risco de fluorose vai depender dos outros componentes, como tudo na vida. A diferença entre um medicamento e o veneno sempre foi a dose, né? Então, isso é comprovado. É claro que a gente, para crianças, quando vai dar o dentifrício fluoretado, a gente põe pequena quantidade, né? A gente diz um grão de arroz, um grão de ervilha, até metade da pasta, e aí depois de 6 anos vai. Então, até 2 anos é 1 grão de arroz.
2 anos a 6, é 1 grão de ervilha, sempre na técnica transversal. E isso não é o que a gente tem discutindo. O que a gente discute é que nas prateleiras de supermercado ou farmácias, no corredor de produtos para bebê, a maior parte dos cremes dentais são indicadas na faixa etária de 0 a 3 sem flúor ou não contém flúor. Isso não é uma coisa correta. A partir do momento que o bebê tem dente, ele tem que usar flúor, porque a gente compreende que a cárie é uma doença dinâmica. O desrê acontece o tempo todo. Então, a partir do momento que tem dente, tem que usar escova e tem que usar flúor, em pequena quantidade. Se você botar a quantidade correta, se o pai for corretamente indicado, não tem nada a ver. A sociedade americana recomenda, né, que devem sim ser higienizados com creme que contém flúor. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda, se você entrar nos 2 sites. Então, o bebê deve usar, sim, a partir do momento que ele tem dentifrício com flúor. Só para mostrar, tem lá o dente, a gente bota... se bem que esse slide não está certo para esse dente. Esse dente devia ser só um arrozinho. Eu confesso que esses slides estão no nosso... A gente lançou um guia de saúde bucal para gestante, para criança, para bebê, do Global Child Dental Fund. E ele já está em 10 idiomas. E essa foto está lá. Mas aí a gente fala... quando fala de criança, porque quando é bebê tinha que ser só o arrozinho, não a ervilha como está ali, tá? Então, eu vou pedir desculpa porque não seria o correto. Aqui a gente já pode ver. Então, a gente lambuza levemente a cerda, né, pela técnica da sujeira, assim descrito. E a gente tem muitos dentifrícios direcionados ao público infantil, com a concentração de 0,550, de 750 e de 1.100 ppm. A semelhança entre as embalagens e as preferências das crianças podem levar a uma escolha inadequada por parte dos pais. É claro que eles tendem a levar pelo marketing, né? Pelo aquilo que importa. Você pode sim comprar, o importante é que você faça uso da quantidade correta. Então, quando você vai usar um dentifrício fluido, que às vezes é indicado para criança, você pode usar dentifrício fluido sim, porque não tem abrasividade, você tem que tomar cuidado, porque aí é difícil, porque na hora de dispensar a técnica da gota, se for uma pessoa forte, vai estar pondo uma gota muito grande. Então, aí no caso é melhor o creme dental, porque é mais fácil, pela técnica transversal, você botar ao contrário, né? É ao contrário e não ao longo da cerda, é mais fácil gravar. Esses slides estão de acordo. A gente tem outros dentifrícios, né? O King Baby Gel Dental, que é a base de extrato natural e sem flúor, pode ser usado para crianças de 0 a 3. Tem camomila, sávia e vitamina B5. Higiene bucal da gestante durante a aparição dos primeiros dentes do bebê. Mas a propaganda mostra isso, ele pode ser usado para famílias que tenham alto risco de fluorose, por exemplo, na África, né, que tem flúor natural em muito alto grau. Se bem que a gente tem algumas cidades na Paraíba que tem um nível de flúor muito alto, aí nesses lugares sim se recomendaria esse flúor, né? Tem a tese do Fábio Sampaio, já que ele mostrou que, dependendo das áreas que o afluente do São Francisco passa, tem fluorose pelo alto teor de flúor, pelo flúor natural na terra. Então, lá, nesse local que tem alto teor de flúor natural, sim. No Rio de Janeiro, vocês podem ficar tranquilos, porque nem flúor correto a gente tem nas águas naturais. Um bebê com 5 dentes, mas não tem contato com a sacarose, pode demandar uma frequência, uma maneira de escovação diferenciado de outro que come biscoitos diariamente. Os pais devem ler o rótulo e procurar os produtos que tenham uma concentração do flúor entre 1.100 e 1.400. E nos cremes dentais infantis, o que muda é o sabor, geralmente mais atraente a esse público, mas a eficácia é a mesma.
Por isso que existem pessoas que recomendam um único dentifrício para toda a família. Mas aí você vai cair no risco que não é bem assim, porque existem pessoas que querem, que têm sensibilidade, existem pessoas que querem ter o clareamento, né? Então a gente tem Baby, Júnior, Tandy, Novatricin, todas as formas e utilidades. O importante é que você use a concentração certa. E a gente tem o Fluorkin Júnior brasileiro com xilitol. Olha que perfeito. Gel com sabor de morango, à base de fluoreto de sódio e xilitol a 1%. O ideal é que ele tivesse 3% de xilitol. Mas temos o problema no Brasil que ser úmido. Lembra que eu falei que é tixotrópico, né? O xilitol absorve e aí o dentifrício ia ficar melado e ia parecer estragado. Então, o máximo que se consegue botar no Brasil é 1%. Ele realmente age na prevenção da cárie dentária, na desmineralização. O xilitol tem um efeito antibactericida nos streptococos, mas ele tem também um baixo pH. Tem só 800 ppm, mas um baixo pH. E tem toda uma literatura mostrando que quando você tem um baixo pH, você pode ter uma concentração menor de flúor, que vai ser equivalente a 1.100 ppm. Ele podia ser mais fluido, né, com xilitol, que já sendo fluido, ele não pareceria fluido ou estragado. É porque fica um melado tipo estragado. Se ele fosse fluido. Mas aí fica mais difícil você colocar a quantidade certa. Por isso, assim, eu acho que o gel, para mim, é indicado para terceira idade. No meu caso, eu acho que é muito difícil você controlar uma gota para botar na criança. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser mesmo. E esse, para mim, é o de escolha. Não tem propaganda sobre ele, ele tem flúor, ele tem xilitol, ele mata bactérias, ele age na remineralização, né? Então, aqui era o efeito do xilitol, já falei, ele pensa que é frutose, e aí ele se acaba em energia, né? Se acaba em ATP, porque ele gasta energia para botar, gasta ATP para botar para dentro, gasta ATP para botar para fora, e ele morre porque ele não consegue formar nada. A gente já falou. A gente tem o gel infloral, usado também para escovação, apresenta características antibacteriânicas, antifúngicas e antivirais. O gel dental ajuda a remover depósitos bacterianos, deixando a superfície lisa, limpa e gerar hálito refrescante nos bebês. É um gel para bebês. Não fala nada sobre flúor ou sobre outras componentes que ele tem. Mas ele está disponível no mercado e para quem gosta de produtos naturais que não tenham nada, existe a possibilidade. Mas a gente não tem maiores informações. Para minimizar a ingestão do flúor, como ele perguntou, né, a criança vai ingerir, a escovação tem que ser supervisionada até 6 anos de idade. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem outro jeito. Né? Então, tem que colocar uma porção na escova do tamanho da ervilha, técnica transversal. E você pode usar dentifrício com concentração reduzida quando o pH for reduzido. Mas 1.100 ppm já se mostrou eficaz e sem risco à fluorose. Então, como eu falei antes, menores de 2 anos, um grão de arroz, de 2 a 6, uma ervilha, acima de 6, convencional. Aí a gente tem outra linha de dentifrícios que ele estava querendo saber desde o começo que ele chegou, sobre o Regenerate. E aí é uma linha de produtos contra erosão. A gente tem tido muita erosão dentária. Não só pela alimentação, como eu falei, esses complexos, esses... Ai, meu Deus, me faltou. Esses sucos, que não são sucos, esses energéticos, eles são muito ácidos, e eles causam efetivamente erosão. E a gente tem, com o aumento da longevidade e o alto grau de diabetes e doença cardíaca, um aumento de obesidade na população mundial. E quando você tem um aumento de obesidade, existe o tratamento, que é o tratamento que faz
a redução do estômago. E pacientes que fazem redução do estômago, eles têm muito refluxo e muita vômito. Então, esses pacientes têm muita erosão na superfície palatina dos incisivos. Lembrar da bulimia, né? Também, né? E lembrar da bulimia, também pode ser indicado. Interligados. Tratamento multiprofissional. Às vezes você diagnostica pela erosão dentária. Então, a gente diz que um dos maiores mitos é que a erosão dentária só ocorre devido a dietas inadequadas, como de bebida com pouco açúcar e alimento com pouco nutritivo, são errados. As dietas modernas têm alimentos e bebidas, suco de maçã, suco de laranja, vinagre, vinho, eles são ácidos, os energéticos são destruidores, e recomenda-se escovar com essa pasta e tem um creme de tratamento dessa pasta, né? Então, para poder fazer o tratamento da erosão. E a gente tem um outro, que é o Tooth Mousse. Esse Tooth Mousse eu me prometi que eu ia falar sobre brasileiros, mas é porque ele está chegando no Brasil. É um mousse dentário de caseína. Essa é minha boca, tá? Fotografada normal e fotografada com QLF. Então, no QLF, eu estava com 1, 2, 3, 4, 5 áreas de desmineralização precoce. E como é que é a técnica da utilização do Tooth Mousse? Você escova normalmente e aí você passa o Tooth Mousse depois só nas áreas que você tem a desmineralização com um cotonete por 3 minutos. Expectora e vai dormir, não lava. E aí agora eu estou precisando voltar lá na Acta, para onde você vai, para fotografar de novo, para ver se eu remineralizei. Mas foi assim que eu tratei. Tem a ver com caseína. Ele tem caseína. E ele tem com pH, tem caseína. A linha do Tooth Mousse, ele também tem verniz de caseína. São todos produtos à base de caseína. Aumentam o pH, tudo isso que você falou. E os trabalhos são sérios, publicados na literatura, mostrando essa eficácia na desmineralização. Você vê, eu não podia imaginar, mas eu tinha lá minhas áreas de remineralização e tive sorte de poder ter um bom diagnóstico e ter um bom produto. E eu queria falar para vocês agora desse curso que a gente está lançando. Quem entrar no site e pedir maiores informações, é um curso de liderança avançada em odontologia da Global Child Dental Fund. Eu sou consultora e representante da Global Child. Se vocês andaram vendo os livretos que o CRO andou distribuindo no congresso, eram esses livretos da Global Child, que eu e a Doris, que é uma colega odontopediatra em São Paulo, nós escrevemos esse livreto em português e inglês. Ele tomou uma proporção gigantesca que a gente não podia esperar. Ele foi traduzido em 10 idiomas. E aí, com essas reuniões nesse grupo da federação que junta todas as associações de saúde pública mundiais, o debate é por que o dentista não se põe numa equipe multidisciplinar, e a conclusão é que falta ele a formação em liderança. Então, esse não é um curso que está sendo lançado no Brasil, esse é um curso que está sendo lançado no mundo. E a gente também está lançando ele no Brasil. E esse é o primeiro são 5 módulos. Quando você completa os 5 módulos, você tem um certificado de pós-graduação. Então, os 5 cursos, porque cada curso tem 10 módulos, tá? São 20 horas, 2 horas por módulo. Então, infogcdfound.org. Vocês podem entrar em contato e já vai estar disponível essa semana em português. Eu estava falando com ela que eu estava traduzindo isso e revendo, né, esse
porque você fala, a colega me perguntou sobre a especialização em saúde coletiva, né? Então, tem áreas multiprofissionais. Aí você pega o dentista e bota para ele para trabalhar numa equipe multiprofissional. Aí ele chega lá, ele vai fazer um genograma de coelho, ele não faz um genograma de cárie. Ele não sabe chegar e levar o conhecimento dele para dentro do grupo multiprofissional. Isso não é um problema do dentista brasileiro, isso é um problema público geral. Então, por isso, esse é um curso que está sendo lançado mundialmente. E eu tive a sorte, o azar, de estar sendo a responsável por ele no Brasil e estar traduzindo e corrigindo. Então, se tiver alguma coisa errada, pode reclamar comigo. Então, se você entrar lá no site, você já vê ele em português. Nível, curso, se bem que esse era o teste. Eu não sei se já vai estar disponível em português, hoje eu estava testando. Então, é a visão geral, é a credibilidade, é o que ter liderança, o que a liderança promove a você no seu consultório, na equipe multiprofissional. O dentista não pode mais trabalhar sozinho dentro do seu consultório. Então, toda essa formação que falta ao dentista de uma maneira geral. Bom, foi isso que eu procurei abordar, todos os dentifrícios brasileiros e todas as metodologias e o que a literatura baseada em evidência nos mostra sobre o que nós temos, que às vezes a gente tem que ter um pouco mais de cuidado além do marketing. E ninguém melhor do que a gente para ter isso, né? Não adianta o colega, que não é profissional, ele vai pegar aquilo que está mais barato, ou aquilo que está na linha dos olhos, porque na linha dos olhos paga mais para ficar naquela estante, né? Que aí você já vai lá e pega. Mas nós, dentistas, temos que saber efetivamente quando pode ser um ou outro. Então, agradeço o convite.